Project. Vou começar com vocês a partir de Kepler, tá? Depois vou passar por Galileu e depois vamos para a gravitação de Newton. Por que eu vou começar a partir desses caras aqui? Porque Newton dizia que ele só foi quem foi porque se apoiou nos ombros de gigantes. E os gigantes, claro, são Kepler e Galileu. Nossa apresentação é muito extensa, muito grande. Vou deixar o link para vocês. Quem quiser, siga a aula, acompanhe todo o histórico da astronomia e também o histórico da física, tudo bem? Mas vamos então falar um pouco sobre Kepler. O que Kepler fez? Nasceu em 571, morreu em 630, era um matemático brilhante, teve acesso a muita informação, ele foi aluno do Tycho Brahe, então o Tycho Brahe tinha um catálogo muito grande sobre o céu, sobre as constelações e sobre o movimento dos planetas. Então ele reuniu tudo isso, calculou muitas coisas e percebeu uma série de leis que eu vou passar agora para vocês, tá? Então vamos para as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ele percebeu que as órbitas dos planetas não eram círculos perfeitos, como os antigos acreditavam, tá? Todos os estudiosos sobre o sistema solar, quando falavam sobre as órbitas, diziam que as órbitas eram círculos perfeitos, tá? Inclusive os gregos, né, com a questão de epiciclo e tudo mais. Mas o que o Kepler percebeu? Pelos registros do Tycho Brahe, que as órbitas não eram círculos perfeitos, eram elipses, tá? Então, aqui está um desenho, como a gente faz uma elipse, né? Você tem dois pontos, esses dois pontos é o que nós chamamos de foco, você pode fazer isso em casa, tá? Pega dois pregos, põe numa madeira, pega um barbante, faz um sistema fechado e põe um lápis aqui, ó. Você vai conseguir fazer exatamente essa figura, só que a gente chama de elipse, tá? E aí, todas as órbitas de todos os planetas são elípticas e o Sol está exatamente em um dos focos, tudo bem? Essa é a primeira lei de Kepler. Segundo a lei de Kepler, ele mostra pra gente que, além das órbitas serem elípticas, quando você tem o astro percorrendo uma certa distância, toda vez que um astro no céu gasta um certo tempo em parte da trajetória, e depois você vai para outro trecho da trajetória, e ele gasta esse mesmo tempo, quer dizer que essas áreas são iguais. Então, o que é a segunda lei de Kepler? Se o astro descreve tempos iguais no espaço, ele vai descrever áreas também iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, beleza? A terceira lei de Kepler, o cara é um gênio, ninguém sabe como é que ele percebeu isso. Mais para frente, o próprio Newton provou isso, mas ele percebeu isso apenas pelas visualizações e pelos registros que ele tinha, tudo bem? O que ele percebeu? Que não importa qual planeta você pegue, se for Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e por aí vai, não importa qual planeta, mas se você pegar o período, tempo de translação do astro ao redor do Sol, elevar ao quadrado e dividir pelo seu raio ao cubo, você chega num valor. Se você fizer isso para outro astro, o mesmo cálculo, você vai chegar no mesmo valor. Então não importa qual astro você vai pegar, qual planeta você vai pegar. Se você fizer essa conta aqui, você sempre vai chegar no mesmo valor. Como ele sabe disso, ninguém sabe. Mas ele fez uma lei e isso é verdade, tá? Então, continuando, agora a gente vai para o nosso amiguinho italiano, o Galileu Galilei, 564, 642. Engraçado aqui que no ano que ele morre, nasce justamente o Isaac Newton. Beleza? Vamos ver o que o Galileu fez para nós. Tá aí o bonitão, o velho queridinho. Ó, que beleza. Bom, o que ele fez para nós? Muitas coisas, né? Então, sim, as ideias dele eram muito à frente da época, tanto que ele foi condenado pela Igreja Católica em 633, tá? Por quê? Ele afirmava que o Sol era o centro do nosso sistema solar e a Terra orbitava ele. Então isso foi um grande problema. A Igreja Católica na época achava que a Terra era o centro do universo e que todos os outros astros orbitavam a Terra. Beleza? Bom, o que mais que ele fez? O que foi importante mesmo, esquece essa briga dele com a Igreja Católica. Ele aprimorou a luneta. A luneta tinha sido inventada há pouco tempo por um holandês. Ele fez um estudo detalhado de lentes, pegou a luneta, que antes era usada de forma naval, para guerrilha naval, para ver barcos chegando, ele simplesmente aprimorou a luneta e jogou para o céu, e aí começou a fazer uma série de observações. Principais observações que ele fez. A Lua, temos aqui uma imagem, um desenho da própria Lua que ele mesmo fez, tá? Você percebam as fases da Lua muito bem detalhada, muito bem desenhada, muito perfeita os seus desenhos, tudo bem? Depois disso ele observou também Júpiter, fez várias observações sobre Júpiter, quero compartilhar isso aqui com você, é um desenho dele mesmo, então percebam aqui, ó, tem 3 estrelinhas, né, e um no meio, aqui eu tenho 3 estrelinhas, não na mesma posição, e um no meio, aqui eu tenho 4 estrelinhas, diferentes posições. O que ele percebeu? Ó, esses caras aqui, eles estão rodando ao redor do próprio planeta. Essas estrelas pequenas aqui, elas não estão em órbita da Terra, elas não estão em órbitas do Sol, elas estão em órbitas
do próprio planeta Júpiter. Como é que ele sabe disso? Porque se aqui tem 3 e aqui tem 4, quer dizer que nesse trecho aqui tem uma que está atrás do planeta, por isso a gente não consegue ver. E ele já havia percebido isso, tudo bem? Então, esse foi um dos problemas que ele teve com a Igreja Católica, tá? Essa imagem aqui é uma imagem bem legal, mostra mais ou menos na realidade, aqui com um telescópio não muito potente, você consegue ter essa imagem aí, tá? Dá para ver isso mesmo, é só ter um telescópio razoável e você consegue ver isso, beleza? Ele viu Vênus também, percebeu as fases de Vênus, fez uma série de desenhos, olha esse desenho que lindo. Então ele percebeu, cara, que Vênus também orbitava a Terra. Se você acompanhar comigo essa imagem aqui, ela é a mais importante. Essa imagem ela foi feita do mesmo ponto com intervalo de 1 ano, tá? Então você nota nitidamente, né, que ele está indo para alguma direção e está apontando para alguém. Se você perceber comigo aqui, se a gente traçar uma reta, né, traça uma reta desse ponto até esse ponto, depois você traça uma reta perpendicular. Ele vai estar apontando mais ou menos para um objeto aqui, que é lógico, é o nosso Sol. Então, Vênus está orbitando o nosso próprio Sol. Estão pegando a ideia? Ele era fantástico. Bom, o que mais que ele fez? Ali mais uma ilustração, mas vamos seguir. Saturno, fez desenhos de Saturno, fez muitas considerações sobre Saturno. Foi o primeiro cara a notar que Saturno tinha anéis, né? Então ele fez uns desenhos fantásticos. Olha só esse desenho. Tudo desenho do Galileu, tá? Muito bom, né? O que mais ele fez para nós? O Sol. O Sol foi até um problema para ele, né? Porque, olha esse desenho, ele percebe aqui ó, que o Sol tinha umas manchas solares. E, inclusive, essas manchas solares, ele foi o primeiro cara a perceber. Ninguém antes dele sabia que o Sol tinha manchas solares, né? Bom, qual foi o problema disso, né? Eu já comentei com vocês, já falei para vocês sobre isso. Nosso amiguinho Galileu morreu cego justamente porque olhava demais para o Sol com uma luneta, né? Amplificando o poder da luz do Sol. Um problema muito sério. Mas ele não sabia disso, mas o que importa são as conquistas e as descobertas que ele fez para nós. Outra consideração importante sobre ele, ele percebeu que os corpos caindo dobravam sua velocidade a cada 9,8 metros. Tudo bem? Outra informação que ele não conseguiu explicar era o que faz? O que? Por que os planetas estão ao redor do Sol? Ele foi um cara que defendeu fortemente que o Sol era o centro do nosso sistema solar e que os outros planetas estavam ao redor dele. Mas a pergunta é, por quê? Por que eles fazem essa órbita? Por que eles seguem essa trajetória? Quem respondeu isso para nós foi nosso amigo inglês. Vamos então para o nosso amiguinho inglês Isaac Newton. Newton estudou várias áreas da física, fez várias descobertas, mas falaremos apenas agora sobre a gravitação, tá? E aí, o que ele percebeu? Que os outros não perceberam? Que a mesma força que faz um objeto cair na Terra, que faz a maçã cair na Terra, essa mesma força deve ser a força, então, que une a Lua à Terra, que une ao Sol à Terra. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? Entenderam a ideia? A grande sacada dele foi essa. Ele percebeu que o que faz um objeto cair é o que prende a Terra ao nosso Sol. Maravilha? Vamos seguir aí. O que mais ele descobriu? Então, as leis de Newton, vamos falar um pouco sobre elas. Essa primeira imagem aqui é o pessoal no ônibus. Percebam que parece que o ônibus freou, foi todo mundo para frente, está todo mundo caindo. Então, a primeira lei de Newton, o pessoal costuma dizer que é a da inércia. Eu prefiro dizer que é a lei do equilíbrio. Tudo, a natureza toda, tende a permanecer em equilíbrio. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, cara, que na natureza só existem duas situações. Ou está em equilíbrio, ou não está em equilíbrio. Não tem outra situação, não tem uma terceira situação. Acabou, a física acabou aí, tá? Acabou aí, né? Assim, uma brincadeira, mas tem muita coisa para a gente estudar nessas duas condições aí. Mas é isso. Ou está em equilíbrio, ou não está em equilíbrio. E aí, como é que você faz para tirar um objeto da sua condição de equilíbrio? Você aplica uma força. Essa é a segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas, filosoficamente falando, o que a segunda lei de Newton é? É a entidade que tira um objeto de sua condição de equilíbrio. Tudo bem? Tranquilo isso? E aí, você já deve lembrar, terceira lei de Newton, ação e reação. Se existe uma força que a Lua faz na Terra, também existe uma força que a Terra faz na Lua, puxando para baixo. E aí temos o nosso par, ação e reação. Lembrem-se disso. Força sempre precisa de dois objetos no mínimo, tá? No mínimo dois objetos para você ter o par, ação e reação. Tranquilo? Vamos seguir, vamos ver o que mais que o Newton fez, e aí começamos a falar então sobre a nossa gravitação universal. Mostrei isso aqui para vocês, já conversamos sobre isso, como você calcula a força gravitacional. Temos então Gzão,
constante gravitacional universal. Vou falar para vocês em relação à Terra e à Lua, mas você pode usar também em relação à Terra e o Sol, tá? Então, o mzão aqui é a massa do maior objeto. Estamos falando da Terra e da Lua, a massa maior é da Terra, a massa menor é da Lua, dividido pelo raio, dividido pela distância ao quadrado em que esses dois objetos se encontram. Beleza? Essa é a nossa fórmula da gravitação universal. E claro, o que é importante você notar aqui? Que esse G tem um valor de 6,67. Não precisa decorar, não precisa saber esse valor. É um valor que geralmente vai ser aproximado para 6,6 ou para 6,7 e as questões têm que dar isso para você. Você não tem que saber esse valor, tem que ser dado, tá? Então, ficaremos com o valor de 6,7 ou 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Tranquilo? Seguindo, então, o que mais que nós podemos relacionar nessa aula? Força é igual a massa vezes aceleração. Lembra o que é isso? Segundo a lei de Newton, né? Quero fazer uma comparação com vocês para entender um pouco melhor as duas coisas. Então tá lá a força, massa vezes a aceleração, e aqui do lado temos a força gravitacional. Parece que já trocou alguma coisa, né? Percebeu a diferença? Daqui para cá, o que aconteceu, né? Eu reorganizei, né? Trouxe a massa para frente e separei o resto das coisas para nós fazermos uma comparação. Note aqui então massa e massa, a aceleração e a aceleração. Sim, isso vai ser para nós uma aceleração. E também vai ser o nosso campo gravitacional. Tá? O campo gravitacional terrestre é calculado por essa expressão aqui, ó, Gzão, Mzão sobre o raio ao quadrado. Beleza? Segue comigo então, vamos trabalhar mais um pouco nisso. E aí, o que eu estou falando para vocês? Né? Que a aceleração é igual à gravidade, que é igual àquela expressão toda ali. Então, para nós calcularmos a força gravitacional, eu posso escrever simplesmente como m vezes g. E ainda, com certeza, você vai se lembrar como é que a gente calculava a força-peso. Como calculamos a força-peso? Pelo produto, massa vezes gravidade. Mas você não pode esquecer, essa gravidade aqui é o campo gravitacional. Tá? Então, como é que se calcula o campo gravitacional? Gzão, constante universal gravitacional, massa da Terra, ou massa do Sol, depende de quem está causando esse campo gravitacional, tá? E dividido pelo raio ao quadrado, ou pela distância ao quadrado. Tranquilo, gente? Belezinha? Quero mostrar para vocês também esse outro quadro aqui, essa outra tabela que mostra os valores da aceleração da gravidade do campo gravitacional em determinadas alturas. Percebam aqui que a uma altitude zero, você está no nível do mar, você tem toda a distância até o centro da Terra. Então, aqui no nível zero, altura zero, quilômetro zero, eu tenho o raio da Terra como sendo a minha distância. Tá? Então, quando você calcula a gravidade, vai dar 9,83. Se você for lá para o Everest, ponto mais alto da Terra, diminui um pouquinho só, 9,8. Se você for a 36,6 km, a maior altura atingida por um balão tripulado, olha como diminui. Apesar da distância, a gravidade diminui pouco. E aí, quando a gente vai para a órbita de ônibus espacial, que são 400 km, 8,7, muda um pouquinho, isso já é sentido. As pessoas lá em cima têm alguns problemas relacionados a essa diferença de gravidade em relação à massa óssea. Eles perdem um pouco de cálcio. O osso fica descalcificado, isso é um problema. Eles têm que fazer atividade física lá em cima também, tá? E aí, quando você vai para as distâncias muito maiores, né, 35.700 km, né, cara? Órbita de satélites de comunicação. Olha só, o cara está quase saindo do campo gravitacional da Terra, né? Ele está tão longe, mas tão longe da Terra que a gravidade está muito pequenininha, muito pequenininha. Outras coisas que eu quero mostrar para vocês também é justamente o que a gente estava falando, né? Se você notar comigo, para a gente calcular a gravidade ou para a gente calcular o campo gravitacional, a força gravitacional também, você tem que levar em consideração sempre isso aqui, tá? Esse R da nossa expressão que aparece aqui, ele é, na verdade, a soma do raio da Terra mais a altura que você se encontra. Em geral, como a gente está na superfície da Terra, esse H aqui vale zero. Então, esse Rzinho vai ser igual ao Rzão, que é o próprio raio da Terra. Tudo bem? Mas, se você tiver em determinadas alturas, como a tabela mostra aqui, você vai ter que somar essa distância e depois elevar ela ao quadrado. Seguindo, esse G vai ser calculado levando em consideração o raio da Terra mais a altura que ele se encontra, como eu já disse para vocês. O raio da Terra vai ser esse valor fixo, não tem que decorar, 6.371 km, tá? Esse é o raio da Terra. Outra informação importante é a massa da Terra. Geralmente a gente aproxima esse valor aqui para 6. 6 vezes 10 da 24ª quilogramas. Sistema internacional, tá? Aqui não está no sistema internacional. Se isso aparecer em questão para você, você tem que transformar. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Vamos fazer, então, algumas questões para reforçar o nosso conhecimento. Primeira questão que faremos é a questão 10 da página 10. Siga a leitura comigo, vou anotar as partes mais importantes, como sempre fazemos, e depois
começaremos a resolução. Siga comigo aí, ó. Dois corpos de massas M1 e M2, sabemos então as massas, ele definiu para nós M1 e M2, estão no vácuo separados por uma distância D. Então a distância entre eles é D. O que vai ocorrer com o módulo da força de interação gravitacional, então temos aqui a força gravitacional, e o que ele quer saber é exatamente isso. O que vai acontecer com essa força gravitacional quando ele fizer cada um dos itens aí? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir exatamente quanto vale a nossa força gravitacional. Então notem comigo que nesse caso aqui, a força gravitacional ela vai ser igual a Gzão vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Então, a partir disso aqui, nós faremos algumas considerações. Então, isso aqui vai ser a nossa força gravitacional. Para deixar um pouco mais simples, a gente pode dizer que isso aqui é igual a F. Então, F é a nossa força gravitacional. Isso aqui vai ser igual a Gzão vezes M1 vezes M2. E aí, claro, dividido pela distância ao quadrado. Beleza, gente? Então vamos para o nosso item A, resolver juntos isso aqui. Ó. Item A, o que está acontecendo aqui? Se a massa M1 triplicar, então a nossa nova massa M1, vou chamar de M1', ela vai ser igual a 3M1. O que a gente faz aqui? Só substituir. Vamos substituir esse valor 3M1 nesse lugar aqui. Ó, tá? Então vai ficar assim. Vamos fazer junto. Então, como é que fica a nossa força do item A? FA vai ser igual a Gzão, vamos mudar a cor para destacar isso aqui, o que aconteceu, vezes 3M1, volta para o nosso pretinho, vezes M2, não sofreu alteração, a distância também não sofreu alteração. Então, se você notar comigo, vamos melhorar um pouco isso aqui, percebemos que FA vai ser igual, então, ó, a 3 vezes Gzão vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Notem então o que apareceu aqui, ó, Gzão M1 M2 d quadrado. Gzão M1 M2 d quadrado. O que é isso aqui? É o próprio F. Então a força do item A vai ser igual a 3F. Tá? Essa aqui então é a nossa resposta. Beleza? Vocês entenderam, gente? Tranquilo isso aqui, né? Ó, vamos para o item B, vamos resolver o item B também. No item B, o que vai acontecer? Vou mudar de cor aqui, pegar um vermelhinho. No item B, o que está acontecendo? A massa M2 for reduzida pela metade. Então agora nós temos uma nova massa 2, vou chamar de M2', e ela vai ser M2 dividido por 2. Vamos substituir aqui? Vamos substituir e vai ficar assim, ó. Então a força do item B vai ser igual ao nosso Gzão, M1, nesse caso, não sofreu alteração, M2 vai ficar M2 dividido por 2, e aqui embaixo, d quadrado. Tudo bem? Se você notar comigo, isso aqui ó, é 1 sobre 2. Vamos trazer esse 1 sobre 2 aqui para frente, igual a gente fez no item A, vai ficar assim. FB é igual a 1 sobre 2, e isso tudo multiplica Gzão vezes M1 vezes M2, dividido pela distância ao quadrado. Percebeu? Apareceu novamente a mesma coisa. Então, o que a gente percebe? Que o FB é igual a F por 2. Tranquilo, gente? Essa, então, foi o nosso item B. Olha só, tá aqui a nossa resposta, F por 2. Agora, vamos para o item C. Saber o que ele quer de nós. O que está acontecendo no item C? Item C, a distância quadruplicar. Isso aqui vai ser muito interessante para nós, para a próxima questão. Se a distância quadruplicar, eu vou chamar isso aqui de distância linha. Essa distância linha agora vai ser igual a 4D. Então, o que aconteceu? Vamos substituir e vamos calcular. Então, a nossa força do item C vai ser igual a Gzão vezes M1 e M2, que não sofreram alteração nesse caso, só que agora, ó, olha o que aconteceu, vai ficar aqui 4 vezes D, e isso tudo ao quadrado. Resolvendo isso aqui, o que nós encontramos é o Gzão, a parte de cima toda se mantém, e a parte de baixo vai aparecer aqui, ó, um 16 vezes D
ao quadrado, tudo bem? 1 sobre 16, vamos colocar isso para frente, e aí a gente percebe que a força do item C vai ser igual a 1 sobre 16 vezes a nossa expressão toda que não sofreu alteração. G, M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. E aí, o que a gente percebe, então, nesse caso, que a força do item C vai ser igual a F sobre 16. Isso aqui já é uma consideração muito prática e muito rápida, você tem que fazer isso de cabeça. Se você duplicar a distância, o que acontece com a força? Diminui 4 vezes. Se você triplicar a distância, o que acontece com a força? Diminui 9 vezes. Vamos trocar agora. Se eu dividir a distância pela metade, o que acontece com a força? Aumenta 4 vezes. Se eu diminuir a distância em 3 vezes, o que acontece com a força? 9 vezes maior. Pegou isso? Isso é fundamental. Resolveremos a próxima questão assim. Falta para a gente terminar o item D. O item D, o que ele fala para nós? Ocorrem todas as alterações simultaneamente. Então, é só pegar o que aconteceu passo a passo e resolver. Tá? Deixa eu destacar aqui para vocês o que aconteceu aqui no fim. Essa aqui é a nossa resposta do item C. O que aconteceu no item A? 3, item B dividiu por 2 e item C dividiu por 16. Vamos juntar tudo isso num único item aqui embaixo. Aqui já dá para a gente resolver. Vamos colocar aqui o item D. E aí o que aconteceu? Deixa eu ver azul, fazer de azul. Então o nosso item D, o que está acontecendo? A nossa força, a nossa nova força aqui do item D vai ser igual a 3 dividido por 2 vezes 16, e isso tudo, claro, em relação à nossa força inicial. Então, na verdade, qual vai ser a resposta aqui para a gente? Que essa força do item D, ela é igual a 3 sobre 32 na nossa força inicial. Entenderam, gente? Então, essa foi a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido minha letra também, tá? Mais ou menos, já tá melhorando, vai melhorar, devagarzinho melhora. Beleza, gente? A próxima questão é o número 9, ainda na mesma página, página 10, tá? Acompanhe comigo a leitura e as anotações do enunciado. Sigam comigo aí, gente, ó. Então, o diagrama da figura 1, abaixo, representa duas pequenas esferas separadas por uma certa distância. As setas representam as forças gravitacionais que as esferas exercem entre si. Notem comigo na imagem, aqui temos uma pequena esfera, aqui temos outra pequena esfera, e a distância entre elas, que é algo muito importante para nós, deve ser destacada. Então, vou destacar com vocês aqui a distância, é simplesmente a gente contar os quadradinhos, e aí quando a gente conta os quadradinhos aqui, você percebe que temos uma distância de 5 quadradinhos. Beleza? Entenderam a ideia, a anotação? Já partindo para a próxima figura, antes da gente fazer a leitura, eu já vou anotar aqui com vocês para que possamos perceber o que está acontecendo. Então, se você acompanhar comigo, olha aqui. Olha o que aconteceu com a distância, né? Conta os quadradinhos aí e me fala quanto que deu. Se você contou corretamente, temos aqui 10 quadradinhos. O que é interessante para nós aqui é justamente essa relação de proporção que a gente fez na questão passada e que eu expliquei para vocês também na teoria. Então, se você notar comigo, aqui eu tenho 5 quadradinhos. Eu vou falar que isso aqui é uma distância que vale D. Aqui eu tenho 10 quadradinhos, então eu vou dizer que essa distância aqui vale 2D. Ou seja, da figura 1 para a figura 2, nós dobramos a distância, né? Então, se você tem uma força a uma distância D, se você dobrar a distância, o que vai acontecer com essa força? Lembram disso? Então, essa força será 4 vezes menor. Tudo bem? Vamos continuar a leitura então. Ó, a figura mostra 5 diagramas representando possibilidades de alteração daquelas forças quando a distância entre as esferas é modificada. Então, note comigo. Segundo a lei da gravitação universal, qual dos diagramas da figura 2 é coerente com o diagrama da figura 1. Então, se você notar comigo aqui, o que é importante perceber é, nessa primeira figura, olha só, aqui eu tenho, para a força entre eles, 2 quadradinhos. Percebeu aqui, ó, 2 quadradinhos, né? Então, se a força F vale 2 quadradinhos, o que aconteceu com a força F aqui? Vai ficar F por 4. Então, 2 quadradinhos dividido por 4 vai ser meio quadradinho. Então, olha só, isso aqui seria para nós exatamente meio quadradinho. Então,
como a distância dobra, a força fica 4 vezes menor, o vetor que representa é exatamente esse, tá? Então percebam aqui, ó, a força, mesma intensidade, vale 2 quadradinhos, aqui vale 1 quadradinho, aqui vale 3 e aqui vale 4. Então o correto é justamente a primeira opção e a gente fica com a alternativa A já destacada aqui para vocês. Tudo bem? Entenderam? Próxima questão, na página 15, agora a questão 14, nós resolveremos juntos. Sigam comigo a leitura. Primeiro eu vou grifar as partes mais importantes, depois eu vou fazer as anotações, beleza? Vamos junto. Então, suponha que um astronauta cuja massa corporal é de 100 kg, então a massa dele está aqui, 100 kg, fará uma expedição espacial a um planeta cuja a massa, então nesse planeta que ele vai, a massa é o dobro da massa da Terra, beleza? Mas cujo raio é igual ao raio da Terra. Então, o raio do planeta é igual ao da Terra, mas a massa dele é o dobro, tá? Considerando que a aceleração gravitacional na superfície da Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então o nosso G vale 10 metros por segundo ao quadrado, é possível estimar que o peso, então a pergunta dele é justamente essa, né? Qual é o peso do astronauta na superfície do planeta que ele irá explorar será em newtons igual a. Bom, agora sim, vamos para as nossas anotações, tudo que nós pegamos de informações, vamos anotar aqui. Então, ó, a massa do nosso astronauta vai ser igual a 100 kg. Está aqui, 100 kg. E aí nós percebemos também que a massa do planeta é o dobro da massa da Terra. Vamos escrever isso assim, ó. A massa do planeta é igual a 2 vezes a massa do planeta Terra, beleza? E aí a gente tem mais uma informação aqui que o raio do planeta P é exatamente igual ao raio da Terra, beleza? E aí temos também a outra informação que a gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E a pergunta dele é lá no planeta que nós estamos, vou ter mudado de cor para destacar isso aqui, lá no nosso planeta, qual é o peso do astronauta? É isso aqui é a dúvida. Já aproveitando, como é que a gente calcula peso mesmo? Então, o peso do astronauta vai ser igual à massa do astronauta vezes a gravidade no planeta, que eu estou chamando de P aí. Tudo bem? Bom, o que eu preciso fazer? Achar a gravidade no planeta P para depois, então, calcular o peso do astronauta. Tranquilo, gente? Ó, vamos fazer mais algumas anotações aqui. A partir disso aqui, o G da Terra, como é que a gente calcula o G da Terra? Vocês lembram disso? Vou anotar aqui embaixo. Ó. O nosso G é igual a Gzão vezes a massa da própria Terra, dividido pela distância ou dividido pelo raio da Terra. Tudo bem? O raio da Terra aqui, e isso tem que ser ao quadrado. Tudo bem? Ó, só que quanto vale isso? Nós sabemos que isso aqui vale 10. Foi a referência que o exercício passou para nós. Agora, vamos calcular quanto vale esse G no outro planeta, no planeta fictício. Tá? Vou voltar aqui para o vermelho e vou escrever. Ó, como é que você calcula a gravidade em qualquer planeta? Bom, qualquer local do universo, qualquer planeta, você calcula a gravidade assim. Então, vai ser a constante universal, vai ser a gravidade aqui no planeta P, constante universal, vezes a massa do planeta P, dividido pelo raio do planeta P, e isso aqui tudo ao quadrado, tudo bem? Agora, vamos fazer uma comparação desses valores aqui com o que a gente sabe. O Gzão nunca vai mudar, é uma constante universal, a massa pode mudar, o raio pode mudar. A massa, quanto vale? Vamos escrever aqui, então. A gravidade aí no nosso planeta P vai ser igual ao Gzão, que nunca muda, vezes a massa do planeta P é igual a 2 vezes a massa da Terra, dividido aqui pelo raio do planeta P, que é exatamente o raio da Terra. Então, vamos escrever isso aqui, raio da Terra. Vamos levar tudo isso ao quadrado. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos escrever assim, ó, a gravidade, então, nesse planeta P, vai ser igual a 2 vezes Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Apareceu aqui um 2G, só que aí o que é importante você notar comigo e me falar? Ó, quanto vale isso aqui? Isso aqui vale quanto? O exercício passou para nós essa informação, né? Olha aqui, é a mesma coisa que está aqui, não é? Então, se isso aqui vale 10, vamos substituir o valor aqui e calcular para a gente saber quanto vale a gravidade no planeta P. Então, resolvendo isso aqui, a gravidade no nosso planeta P vai ser igual a 2 vezes 10, porque isso aqui tudo vale 10. Então, a gravidade no nosso planeta P vale 20 metros por segundo
ao quadrado. Beleza, gente? Essa informação aqui é importante para nós. Vou guardar essa informação, vou usar ela para resolver a parte em azul que nós colocamos ali. Então, vamos voltar para a parte azul para calcular o peso do astronauta lá no planeta A. Então, o peso do astronauta vai ser a massa dele, que a gente sabe que é 100, vezes a gravidade no planeta, que é 20. Então, o peso desse astronauta vai ser igual a 2.000 newton. E isso aqui é igual a 2 vezes 10 elevado à terceira newtons, tá? Então, chegamos a uma nova resposta, a resposta que o enunciado pede para a gente, né? Espero que vocês tenham percebido isso. E aí, a nossa resposta aqui no enunciado vai ser a alternativa A. Todo mundo entendeu, gente? Tranquilo? Então, até nosso próximo encontro. Fechamos aqui a nossa aula de revisão de gravitação. Nossa próxima aula na segunda-feira vai ser sobre revisão de hidrostática. Começaremos a partir de densidade, relembrando tudo que a gente viu. Tudo bem? Tranquilo? Aguardo o contato de vocês, mensagem de vocês e até a próxima aula. Até logo!